Hoje eu quero falar para vocês sobre o chofar. Essa trombeta que às vezes você vê tocando aí. Não é um berrante. É um chifre que pode ser um chifre de carneiro, um chifre de cabra montesa, um chifre de antílope, animais da região de Israel, e que a gente toca. Toca aí, profeta, dá uma tocada aí, que aí quem nunca ouviu vai ouvir hoje. E quem já ouviu vai... De vez em quando tem uns 3, 4 doidos no nosso meio tocando, os visitantes ficam olhando assim, falando, meu Deus, bem que me falaram que no Libertador de Israel o negócio é louco, os caras tocam berrante, não é berrante. Chofar é isso aqui. Por que, irmãos? O berrante é feito de chifre de boi. O judeu aceita fazer chofar de qualquer chifre, menos de boi. Por quê? Porque o chifre de boi vai lembrar deles do bezerro de ouro. Então eles dizem que qualquer chifre que seja tocado, que seja de boi, é uma afronta a Deus. Amém? Pode, aproveita e já toca os dois aí. Aí o barulho é mais intenso. Aleluia. Obrigado por enquanto. Irmãos, ontem caiu a minha ficha de algo. Ontem o Espírito Santo falou para mim, Márcio, entenda por que agora nas igrejas por aí há pessoas tocando chofar. Não é um modismo, não é coisa de igreja que está tentando virar judaizante. Irmãos, nós não somos uma igreja que está voltando para a lei. Nós não somos uma igreja que prega o judaísmo. Nós somos uma igreja que prega Jesus Cristo de Nazaré como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós somos uma igreja que crê que Deus não abandonou o seu povo Israel. E nós somos uma igreja que ora e intercede pela salvação de Israel. Por quê? Porque nós temos uma dívida de gratidão. Os profetas eram judeus. A Bíblia que você carrega foi escrita por judeus. Os apóstolos eram judeus. E o Messias era judeu. Então nós temos uma dívida de gratidão com eles. Mas por que Deus começou a trazer, e as mais diversas igrejas começaram a ter pessoas que tocam chofar? Será que é porque é bonito? Será porque alguém olhou e falou, ai cara, que legal, eu quero ser o bambambam? Ontem o Espírito Santo me disse o porquê e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro nós precisamos entender o que simboliza e significa o chofar. O toque dele. O que simboliza? Se um judeu entrar aqui e ele ouvir um chofar sendo tocado, ele sabe o que significa. E nós precisamos saber também. E eu garanto que se você deixar entrar no seu coração, quando você ouvir novamente, você vai se lembrar dessa mensagem. Amém? A primeira vez que a palavra chofar é apresentada na Bíblia, ela está apresentada lá em Êxodo. E eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20, versículos 18 e 19. Eu vou ler a Bíblia, que é a Bíblia judaica completa. Quem tem e tiver nessa noite, você vai conseguir me acompanhar. Por que eu vou usar ela? Porque aonde nas nossas versões está escrito trombeta, na Bíblia judaica ela está escrito chofar. Então não é uma trombeta, não é uma vuvuzela que eles tocavam. Quando você vê trombeta na sua Bíblia, é a palavra chofar, é esse chifre de animal. Amém?
Êxodo 20, versos 18 e 19, que diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o som do chofar e a montanha esfumaçada. Quando o povo viu tudo isso, tremeu, permanecendo à distância. Disseram a Moisés, ou Moshe, como está na minha versão: fale você conosco, e nós ouviremos. Não deixe, porém, Deus falar conosco, ou morreremos. Irmãos, o chofar, essa expressão chofar, aparece pela primeira vez quando Deus desce no Monte Sinai. O povo está reunido e eles veem a nuvem de glória de Deus descendo sobre o Monte Sinai. E eles ouvem relâmpagos, trovões, mas no meio de tudo isso, eles ouvem uma buzina. Que deveria ser um negócio ensurdecedor. A tal ponto que eles começam a tremer. Diz que o monte tremia e eles tremiam junto. E sabe, irmãos, eles entenderam que aquela buzina era o som de uma trombeta. Era um som de um instrumento que fez que a nação tremesse. A tal ponto deles chamarem Moisés e falar assim: que Deus fale com você, mas Deus não fale conosco não, porque o negócio é terrível. Deus veio nos matar. Eles dizem isso. Tamanho temor que entrou no coração deles. Mas sabe, irmãos, quando você percorre a Bíblia, você vai descobrir uma coisa: que eles sempre atrelaram o som do chofar com a voz de Deus. Então, para um judeu, quando o chofar está sendo tocado, para ele é como se Deus estivesse falando. Olha para o seu irmão e fala assim: o som do chofar representa a voz de Deus. Quando toca muito perto de você, não dá uma tremida dentro? Não é um som que... porque representa a voz de Deus. Todo judeu, quando vê o chofar tocando, ele se lembra que Deus fala. Agora, irmãos, nas ocasiões que o chofar é tocado, eles recitam uma bênção em hebraico. E eu escrevi essa bênção aqui, eu vou ler para vocês, depois eu vou ler a tradução. Quando o homem que toca o chofar, que é chamado de Baal Terua, que significa o Senhor do som. Ó, Otávio, quem toca chofar é chamado de o Senhor do som. Não é o cara que mexe na mesa do som, não. É o que toca o chofar, é o Senhor do som. Ele recita uma bênção que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu mitzvotav vetzvanu lishmoa kol shofar. O que isso significa? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do universo, que nos santificaste com os seus mandamentos e nos conclamastes a ouvir o som do chofar. Eles agradecem a Deus pela oportunidade que Deus deu a eles de ouvir o som do chofar. Mas se eles atrelam um chofar com a voz de Deus, sabe o que eles oram? Eles oram agradecendo assim: Deus, obrigado, porque o Senhor nos concedeu ouvir o som da sua voz. Obrigado por um aleluia. Pelo menos alguém ficou alegre. Eles ficam contentes, irmãos. Por quê? Porque eles, quando ouvem o chofar, eles falam: Deus, obrigado, porque o Senhor fala conosco. Agora, a palavra ouvir, aí nessa bênção, que é lishmoa, é muito interessante, irmãos. Porque essa palavra, para nós ouvir a voz de Deus, a gente não entende a profundidade. Quantos cultos você já participou que você disse assim: Deus falou comigo?
Quantas vezes você está na tua casa, você ouve o rádio, você ouve um louvor, você vê uma situação que você diz assim, Deus falou comigo. Já teve essa experiência? Deve ter tido, senão você não estava aqui, né? Aquela situação que você fala, cara, eu ouvi Deus falar comigo. Mas irmãos, essa palavra lishmo é muito mais do que apenas ouvir. O nosso problema é que a gente ouve só. Essa palavra ouvir o som do shofar, ouvir a tua voz, significa assim, ouvir, entender e obedecer. Então quando eles agradecem, eles dizem assim, Deus, obrigado, porque o Senhor nos permitiu ouvir o som do shofar, entender o som do shofar e obedecer a esse som. Mas se para eles o som do shofar representa a voz de Deus, eles estão dizendo assim, Deus, obrigado, porque o Senhor nos permitiu ouvir a tua voz, entender a tua voz e obedecer a tua voz. Irmãos, a gente ouve Deus. Você ouve. O problema é que a gente, a maioria das vezes, não entende. E por não entender, não obedece. Ou às vezes até entende, mas não obedece. O que está faltando para nós não é ouvir Deus. O que está faltando para nós é entender e obedecer. Ouvir, meu irmão, você está ouvindo. Ouvir, hoje você está ouvindo Deus falar com você. Mas a questão é, você tem buscado entendimento? E tendo entendimento, você tem buscado obedecer? É muito interessante, irmãos, também que para o judeu, quando ele vê o shofar sendo tocado, sabe o que ele lembra? Ele lembra de quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Eles dizem assim, quando nós ouvimos o som da shofar, nós lembramos do cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Para nós, é um chifre barulhento, que às vezes o povo podia parar de tocar esse negócio no culto. Mas para ele, eles olham e falam assim, Deus fala com o seu povo. E eu me lembro do cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Quando a gente vê o shofar tocando, nós deveríamos de lembrar do cordeiro que morreu no nosso lugar. Mas sabe por que eles lembram também da história de Abraão? Porque eles dizem assim, Abraão ouviu Deus, entendeu Deus e obedeceu a Deus. Abraão ouviu Deus falar, eu quero teu filho. Ele entendeu o que Deus queria e obedeceu levando o seu filho para ser sacrificado. E pela sua audição, entendimento e obediência, Deus interveio e disse, agora eu sei que você me ama. Irmão, sabe quando você vai ser provado se você ama a Deus ou não? Não é pelo palavrório que você diz na hora do louvor. O seu amor vai ser provado quando Deus te pedir algo e você obedecer. Quem são aqueles que amam a Jesus? São os que guardam e obedecem aos seus mandamentos. Então, quando o judeu ouve o som do shofar, ele sabe, nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos entender o que Deus está falando. E nós precisamos obedecer o que Deus está falando. Sabe, irmão, nós vivemos uma geração complicada. Nós vivemos uma geração assim, a gente só lê na Bíblia aquilo que nos interessa. A gente pega só as promessas, mas a gente não pega os mandamentos. A gente gosta muito de ouvir mensagens que, olha, tá vindo aí a chave de um avião, segura aí, meu irmão, o sapato da Rafarilo novo, segura aí, meu irmão, um ticket para ir lá na Scarlin pegar um sapato chique, segura aí, meu irmão, olha aí, tá chegando aí um relógio Rolex.
A gente gosta disso. Mas quando a voz de Deus vem dizendo, entenda o que eu quero e obedeça, a gente se enche de argumento. E às vezes argumentos até espirituais. Leia a Bíblia e veja os homens e as mulheres que foram usadas. Eles ouviam, entendiam e obedeciam. Ainda que eles não entendessem tudo. Porque o fato de não entender tudo, entra a fé. Diz o texto de Hebreus que pela fé Abraão ofereceu Isaque, crendo que aquele que pediu era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Sabe o que Abraão falou? Deus, eu não estou entendendo porque o Senhor pediu meu filho, eu não entendo tudo. Mas se o Senhor está pedindo, então eu vou obedecer, porque eu creio que o Senhor é poderoso para tirar o meu filho dentre os mortos. O problema, meu irmão, é que a gente ouve, mas também a gente quer entender tudo, e só vai obedecer se Deus explicar tudo. Deixa eu te dar uma sapatada. Deus não irá explicar tudo para você, chuchuzinho. Criança mimada. Deus não vai explicar tudo, porque a obediência exige fé. Fé é não entender, mas se Ele falou, então eu vou obedecer. E vou confiar. Eles entendem isso, irmãos, quando o chofar é tocado. Quando eles ouvem o som do chofar, eles entendem. Nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos entender e precisamos obedecer. Nós precisamos buscar entendimento. Irmãos, as palavras que são ministradas aqui, você precisa buscar entendimento. Você não pode ficar só com o que você ouve de mim ou de qualquer um que subir aqui. Durante a semana você precisa pegar essa palavra e falar, Deus, eu vou correr atrás, eu quero ver se é isso mesmo. Irmão, nós estamos quase há 1 ano tomando ceia todos os cultos. Você foi para a Bíblia para tentar entender se isso não é conversa de apóstolo Márcio, se não é um negócio doido que o libertador de Israel está colocando. Você buscou entendimento. Senhor, agora, olha, meu Deus, agora eu estou buscando, estou entendendo, meu Pai, olha esse texto que eu não tinha visto. Irmão, você precisa ler a Bíblia. Mas não é ler a Bíblia para chegar e falar, apóstolo, eu li a Bíblia esse ano. É ler a Bíblia para buscar revelação. Meu Deus, estão falando da ceia, eu preciso entender esse negócio. O que é isso? Eu participo da ceia, está sendo ceia todo domingo, eu preciso entender. Todo culto é ceia, eu preciso entender. Agora estão falando do chofar, eu preciso entender. Porque o tempo que nós temos aqui é curto, meu irmão. E se você às vezes não buscar entendimento, às vezes a falta de obediência sua é só a falta de entendimento. Se Deus quer trazer luz, existem coisas que Deus vai trazer entendimento. Mas existem coisas também que Deus não vai mostrar o entendimento. E aí é pela fé que você tem que obedecer. Um dia Deus falou para mim, eu não quero você trabalhando, você vai viver na obra e da obra. Na época, eu não entendia, mas obedeci. Passei um perrengue lascado, mas vivi milagres que hoje eu não vivo. Porque quando a gente está em obediência, você pode chegar e falar, Deus, eu estou no centro da sua vontade. Eu vivi coisas que hoje eu não vivo. Eu vivi aquilo de dobrar o joelho e falar, Senhor, não tem nada. E alguém tocar a buzina na porta de casa. E eu abri a janela, levantar da oração, abri a janela e a pessoa falou, ô irmão, estava lá em casa, Deus mandou trazer uma cesta para você. Hoje ninguém bate lá e fala, ó Márcio, mandaram trazer uma cesta. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, eu não preciso. Mas hoje, qual é a fase que eu vivo? Às vezes eu estou no mercado, Deus fala, compra essa caixa de leite e abençoa o irmão fulano. Então hoje é outra fase. Talvez você hoje está na fase de obedecer a Deus e viver os milagres de Deus, mas vai chegar uma hora que você vai estar obedecendo a Deus, sendo um canal de milagres para outro. Mas em tudo isso, ouça. E se ainda que você não entenda, obedeça, porque a bênção de Deus está na obediência.
Olha para o seu irmão e fala assim: quando eles tocar a buzina na sua orelha, entenda, ouça, entenda e obedeça. Pergunta para ele como está o obedeciômetro na vida dele. Irmãos, lá em Apocalipse, quando Jesus aparece para João, João diz que ouviu a voz de Jesus como a voz de uma chofar, de tão estridente que era. João, como judeu, entendeu: o que ele vai falar agora eu vou ter que ouvir, entender e obedecer. Fala. Irmão, muita coisa que eu estou falando aqui eu não falei lá ontem. Acho que aqui o couro é mais... Acho que é porque é o pai e os filhos. Lá eu tive que florear um pouco. Aqui não. Irmão, a gente quer ouvir Deus. Não quer? Pergunta para o seu irmão: você quer ouvir Deus, meu irmão? Eu quero ouvir Deus. Mas a questão é: você quer obedecer o que Deus vai falar? Irmão, falo sem medo de errar. Não falo por revelação, mas falo por experiência de crente que eu tenho. Tem gente aqui que Deus já parou de falar com você porque você não obedeceu da primeira, e Ele não vai lançar palavra sobre palavra. Você já viu aquele filho que você fala para ele assim: pega o chinelo daí e guarda. Se ele pegar o chinelo e guardar, vai vir os outros comandos. Mas se o chinelo continuar lá, você permanece calado e fala para ele: enquanto você não tirar o chinelo daí e guardar, eu não te falo o resto. Irmão, Deus não lança a palavra fora. Deus não é igual a gente que fica com falatório vão. Quando Deus abre a boca para falar, Ele exige o seguinte: quando eu terminar de falar, a única atitude que você deve ter é: eu vou obedecer. O problema é que nós, crentes do século 21, somos crentes que somos como os filhos adolescentes, que acha que está no mesmo patamar do pai para debater, e que acha que entende tudo. Eu louvo a Deus pelos adolescentes que a gente tem e os jovens que a gente tem aqui. Vocês são tudo anjo. Eu estou olhando alguns adolescentes, eu estou vendo a nuvem de glória em cima de vocês. Eu estou vendo assim, anjos rodeando vocês. Há uma santidade tão grande que acho que se eu chegar perto de vocês eu derreto. Mas os jovens e os adolescentes das outras igrejas, eles sentam com os pais deles, e quando os pais deles dão um comando, eles acham que estão no mesmo patamar. Eles acham que pode ensinar o pai, e a gente age assim com Deus, a gente acha que pode ensinar a Deus. Por isso, na maioria das vezes, a gente não obedece. Agora, meu irmão, quando você dá um comando para o seu filho, você dá um comando para ele se lascar? Você quer o mal do seu filho? Ainda que o seu comando seja errado, você sempre tem para ele o melhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso dar um comando para Melissa errado, porque eu sou homem, mas Deus nunca dará a você um comando errado. Nunca. Se vir um comando errado, das duas uma, ou foi sua carne ou foi o diabo, ou foi eu, porque eu sou homem. Mas Deus nunca dará um comando errado. Se Deus falou, pode obedecer, porque Ele tem razão. É isso que o judeu entende. Fala para o seu irmão assim: está entendendo, meu irmão? Fala para ele assim: se também não estiver entendendo, não tem problema, obedece. Agora, irmãos, quando o chofar é tocado muitas vezes, na Bíblia você encontra muitas referências de como o chofar e quando o chofar era tocado. O chofar era tocado quando havia perigo de guerra. Então vamos supor, o cara responsável por tocar o chofar avistou o inimigo e sabe que os inimigos estão vindo. Ele começava a tocar algum tipo de toque,
E todo mundo ouvia e falava, eita, vem guerra. Aí o que ele ia fazer? Ah, vou assistir o Faustão. Ah, vai ter guerra, não tem problema não. Não, meu irmão, todo mundo se preparava para a guerra. Porque ele ouvia, entendia e obedecia. Agora é hora da guerra. Então, larga o Faustão para lá e vamos guerrear. Mas tinha hora que o chofar era tocado para quê? A nuvem, em Êxodo, a nuvem era que conduzia a nação de Israel. Então eles moravam em tendas. Aí o que acontecia? A nuvem parava num lugar, eles montavam as cabaninhas deles. Ficavam ali às vezes alguns dias, ficavam às vezes um mês. Mas quando a nuvem começava a andar, alguém começava a tocar o chofar. Ah, a nuvem começou a andar. O que a gente tem que fazer? Ouvir, entendi e obedeci. Como quero obedecer? Eu tenho que desmontar minha tenda, a minha mulher vai ter que pegar os barrigudinhos, tocar a falda de quem tiver que tocar a falda, limpar o nariz de quem tiver que limpar o nariz, e nós vamos ter que levantar a tenda, porque Deus começou a se mover. Agora imagina se tivesse lá algum libertador de Israel. Não, vocês são santos. Algum de alguma igreja, você que está visitando que não é do libertador de Israel, vou pegar você agora. Imagine que você estivesse lá, que você não é santo como esse povo daqui é santo. Então a nuvem começou a andar, a buzina começou a tocar, mas você é daqueles que falam, ah não, agora que eu vou, é a minha hora do cochilo. Ah não. Ou aquela mulher, agora que eu estou pintando a minha unha. Ah não, Deus, espera aí. Sabe o que ia acontecer? Você ia ficar fora da nuvem. Fora da nuvem, sabe o que ia acontecer com você? Sua barraca ia pegar fogo, seus fios iam ser consumidos, e a sua unha ia derreter, e a sua pele ia ficar velha antes do tempo. Você está entendendo, meu irmão? Eles discerniam o som que era tocado e sabia ouvir, entendi e obedecer. Não dá tempo para ficar assim, ah não, mas agora que vai começar o jogo, agora Deus começa a se mover. Ô irmão, essa eu acho que é para alguém que está aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Se Deus quer andar, fala para ele, se Deus quer andar, anda. Se Deus quer ficar parado, fica parado. Ouvir, entender e obedecer. Mas tem uma data especial que o chofar é tocado. A data que eles chamam de Rosh Hashanah. O que é Rosh Hashanah? É o ano novo judaico. Esse ano, dia 13 de setembro de 2015. Os judeus não seguem o nosso calendário, eles seguem outro calendário. E o calendário deles, dia 13 de setembro de 2015, começa um novo ano para eles. E nesse dia, durante todo o dia, o chofar vai ser tocado cerca de 100 vezes. E segundo Levíticos, e segundo a tradição judaica, todo judeu tem que estar em algum lugar que ele possa ouvir, vendo a chofar sendo tocada. E sabe o que é interessante, irmãos? Por que eles fazem isso? Porque no dia do ano novo, quando a chofar é tocada, eles sabem de uma coisa: esse ano que vai se iniciar, eu preciso ouvir, entender e obedecer o que Deus vai me dizer. Mas é interessante que o ano novo judaico marca o primeiro dia de 10 dias de arrependimento. Olha, Alexandre, como eles começam o ano. Começam o ano com 10 dias de arrependimento.
jejum, confissão de pecados e arrependimento, Otávio. E o 10º dia é o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. É o dia que no templo, no Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer uma expiação, para derramar sangue pela nação inteira. Hoje eles não têm o templo, mas quando o templo for reconstruído, até que eles reconheçam Jesus como Messias, se nós estivermos vivos, você vai ver que quando começar o ano judaico, eles vão ter 10 dias, e no 10º dia vai ser televisionado o sumo sacerdote com aquelas vestes cheias de sininho, com pedras preciosas, com ouro. Você vai ver ele com uma bacia de sangue, entrando dentro do templo e indo até o Santo dos Santos, levando sangue, para que Deus perdoe o pecado da nação inteira. Irmão, como nós começamos o ano? Como você começa o ano? A gente começa o ano enchendo o bucho de farofa, leitão a pururuca, macarronada, feijoada, peru, panetone. Os 10 primeiros dias do ano é aqueles dias que você fala: Jesus, onde eu vou tem comida. Agora, irmão, eu preciso ser aqui sincero. Muitos de nós, quando chega o primeiro dia do ano, dá aquela desviadinha. Vai para a casa dos parentes, aí os parentes estão tomando um gorozinho, aí já se assenta na roda, já toma um gorozinho junto, e aí passa o ano tentando se levantar. Muitos de nós não fazemos questão de virar o ano agradecendo a Deus, confessando os pecados, revendo a vida, alinhando a vida com os propósitos de Deus. Os judeus não creem em Jesus, mas eles têm princípios que nós deveríamos absorver. Eles começam o ano ouvindo o shofar. Esse shofar que é tocado no ano novo judaico é um chamado ao arrependimento. Então, quando logo nas primeiras horas do dia o shofar é tocado, ele sabe: hoje é Rosh Hashanah. Toca mais uma vez aí, profeta. Eu não sei se você percebeu, mas o toque parece como um choro, como um lamento. Eles ouvem o toque do shofar, como um lamento. E eles sabem assim: começou 10 dias em que eu tenho que me arrepender. Eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que rever quais estão sendo os meus caminhos. Se eu tenho ouvido Deus, entendido e obedecido. É assim que a maioria da nação começa o ano novo. Aí, irmãos, a igreja vira aquele negócio: mas esse negócio de judeu, irmão, princípios bíblicos não é coisa de judeu, é coisa de quem serve a Deus. O princípio da confissão de pecados, o princípio do arrependimento, o princípio do ouvir, do entender e o obedecer, não é só para judeu, é para todo aquele que crê no Senhor. Então, quando eles ouvem o som da shofar, eles sabem: começou o tempo do arrependimento, começou o tempo da confissão. E sabe, irmãos, tem um grande filósofo judaico chamado Maimônides. Ele escreveu um negócio interessante. Ele diz assim sobre o som do shofar: o som do shofar nos fala de: acordai do vosso sono e ponderai sobre os vossos caminhos. Lembrai-vos do Criador e voltai a Ele em arrependimento. Não sejais daqueles que perdem a realidade de vista ao
perseguirem sombras, ou esbanjam anos buscando coisas vãs, que não lhes trazem proveito. Olhai bem vossas almas, e considerai vossos atos, abandonai os caminhos errados, e os maus pensamentos, e voltai a Deus, para que Ele tenha misericórdia de vós. Sabe o que os judeus também acreditam? Que no ano novo, quando o chofar é tocado, sabe o que é Deus falando? Acorda! Sabe por que tem tanto chofar, Luiz, sendo tocado dentro da igreja? A maioria não sabe por quê. Mas ontem o Espírito Santo falou: Márcio, eu estou colocando a minha trombeta dentro da igreja, porque eu estou dizendo à minha igreja: acordem. Parem de buscar as coisas da terra e comecem a buscar as coisas celestiais. Não se percam no sono. Não se deixem inebriar pelas coisas deste mundo. Irmão, a igreja brasileira está dormindo. Mas Márcio, nós não estamos prosperando, nós estamos dormindo, agarrados nas coisas dessa terra. Irmãos, a gente quer ouvir palavras de bênção e de vitória. A gente não quer ouvir: Deus vai te quebrar, Deus vai humilhar você, Deus vai quebrantar você, Deus vai pôr você na cruz, porque você precisa ser crucificado com Cristo. A gente não quer ouvir isso. Qual foi a campanha que você viu na televisão? Para o povo morrer, para o povo se converter dos maus caminhos. Tudo que a gente ouve é: vem aqui e Deus vai te abençoar, vem aqui e Deus vai fazer, vem aqui e Deus tem que fazer. Dê tanto e Deus vai te devolver o dobro, o triplo, o cento. Pega essa vassoura ungida, varra a tua casa e todo mal será arrancado de lá. Irmão, eu vou trazer aqui a campanha do sabão em pó. Você lavar a roupa, você bota milão, compra lá as caixas daquele sabão em pó bem chulezento, põe dentro de um saquinho, vai lá, milão, você leva o saquinho, você vai lavar a roupa e vai estar abençoado. Irmão, ano novo judaico, eles ouvem a chofar e eles entendem assim: eu não posso gastar minha vida correndo atrás do vento. Eu não posso gastar minha vida correndo atrás de coisas vãs e me esquecer do Criador. Irmão, foi ontem que você desejou estar com 18. 18 já passou, ficou lá atrás. Eu conversei sexta com o pastor Genivaldo, da igreja onde eu fui. Ele falou assim, ele estava fazendo 51 anos. Ele falou: Márcio, eu falei: está fazendo 25 anos, pastor? Ele falou: 25. Eu só consigo encontrar em 2 lugares: de casamento e de tempo de metrô. Ele falou: é o tempo que eu tenho, porque ele nem de crente, ele falou: de crente eu tenho 40 anos de crente. E ele falou: o tempo passa. O tempo vai passar, meu irmão. Por mais que você encha a sua cara de creme da avó, as rugas vão chegar. Não tem jeito. Por mais que você coloque Grecinho 2000 no seu cabelo, uma hora você vai falar: não dá mais tempo de pintar, a tintura não pega mais. Grecinho 2000 é antigo, hein? Jesus, foi lá no fundo. Enemaru para as mulheres. Chega uma hora que não dá mais, irmãos, os traços da idade te pegam. A sua mente pode estar até jovem, mas seu corpo já não acompanha mais. Eu estava falando, eu e o Alexandre estava falando, né? Às vezes tem culto, tanto unção, você pula, o povo olha e fala: eita, olha lá, apóstolo, profeta Otávio, pastor Alexandre, os meninos não param de pular.
mas você não sabe no outro dia. Na unção, meu irmão, você dá estrelinha, dá mortal, carpado, mas no outro dia é aquele negócio, ai Jesus, meu Deus, a festa das nações que me diga, quinta-feira eu fritei. Quem estava lá sabe, o nosso canto era o canto da ferveção, da fritação. Teve uma hora que eu fui para o outro lado, eu olhei, irmão, eu fiquei sabendo que o Paulo filmou, parece que o nosso canto tinha uma nuvem, só no nosso canto, nuvem de poeira. O Adalberto chegou lá, olhou pro cantinho assim, Jesus, o que está acontecendo nesse canto? Quem que ele dá de top? Os primeiros, eu e o Otávio, esticado no chão. Aí quando ele olhou pro resto do povo, tinha gente plantando bananeira assim. Mas no outro dia, Jesus, e eu vou dar um para vocês, eu posso falar, até agora eu estou com a dor aqui, mas na unção, irmão, foi gostoso demais, foi demais, irmão. A Márcia chegou para o Otávio e falou, ô amor, você chegou tão limpinho. Eu falei para Neide, meu Deus, o Otávio está parecendo aqueles menininhos, que a gente tem uns aqui, né, que chega arrumadinho na igreja, depois fica só rolando no chão, sai sujo, mas depois no outro dia você fica todo capengando. A mente quer, mas o corpo já não é mais o mesmo. O tempo passa, e os judeus sabem que é um novo ano, é um ano de refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo com a sua vida? Ah não, hoje eu quero curtir. O tempo passa. O tempo passa. Não, eu quero viver minha vida. O tempo passa. A chofar, quando ela é tocada, ela nos lembra que a vida é curta. E que se você quer encontrar a sua vida, você só encontra ouvindo, entendendo e obedecendo a voz de Deus. Todas as vezes que a chofar é tocada no nosso meio, irmãos, Deus está querendo tirar você desse sono espiritual, dessa letargia espiritual. Nós somos a geração mais preguiçosa para as coisas de Deus. Quinta-feira nós fomos no shopping de Mogi, e aí eu vi que inauguraram o cinema, né? Coisa bonita. Aí subimos na parte de cima, e eu achei interessante porque era 10 horas da noite, mas tinha gente lá esperando a sessão de cinema começar. E aí eu fiquei pensando assim, né? Falei, Senhor, será que algum desses é crente evangélico? E se ele não for, quando ele se converter, será que ele vai ter pressa de ir embora dos cultos? Porque aqui ele não está com pressa. É uma quinta-feira, 10 horas da noite, ele vai esperar a sessão que vai começar, sei lá que horas, vai começar às 10, às 11. E eu garanto que ele não foi lá para assistir o Pica-Pau, que é um desenho de 5 minutos. Qualquer filmezinho, meu irmão, é 1h30, 2 horas. Ou seja, um filme de 2 horas, o cara vai sair na quinta-feira, meia-noite, de dentro do cinema. Quinta-feira. E aquele povo não estava com cara de quem estava dizendo assim, amanhã eu vou acordar cedo para trabalhar. E aí você me diz, não, nós não estamos dormindo? Estamos dormindo sim, meu irmão. É que quem está dormindo, às vezes não sabe que está dormindo. Eu lembro da última vez que o pastor Otávio veio aqui, junto com o pastor Eduardo, o apóstolo Eduardo, nós estávamos indo para o aeroporto, e o pastor Otávio dormiu. Dormiu legal mesmo. E o profeta, e o apóstolo Eduardo,
falou assim: apóstolo, ele está dormindo. Daqui a pouco eu vou acordar ele e vou falar que ele estava dormindo. Ele vai falar que não estava dormindo. Fomos embora. Quando estava chegando perto do aeroporto, o apóstolo Eduardo: acorda aí, pastorzão. Não, eu não estava dormindo. Eu sei o que você estava falando. Tá, fala o que nós estávamos falando. Não, você estava falando disso, irmão, uma conversa que nós conversamos aqui na padaria tomando café. Você já teve aquele sono pesado que você cochilou e quando você olhou no relógio passou 20 minutos? Mas você olha e fala: cara, mas foi uma piscada. Eu senti meu olho pesado e pisquei, foi 20 minutos. Porque quem está dormindo só vai saber que está dormindo quando ele é despertado. Sabe, irmão, a igreja atual só vai entender que ela estava dormindo quando vir o despertamento. Sabe, talvez quando você vai entender que você está dormindo, quando os anos se passarem e você parar para refletir e ver que você correu atrás do vento. Só que, irmão, não espere para acordar quando for tarde demais. Vamos acordar agora, enquanto o chofar está sendo tocado no nosso meio. Enquanto Deus está dizendo: ei, meu povo, acordem do sono e busquem as coisas que são do alto. Meu irmão, trabalha. Meu irmão, se der oportunidade, compre carro, sim. Meu irmão, se você tiver oportunidade de ter a sua casa própria, tenha. Mas não fique apegado nisso. Isso aí vai ficar. Gaste tempo buscando as coisas de Deus. Você que está desempregado, aproveita. Não fica murmurando, falando: ai meu Deus, Deus não abre a porta para mim. Fala: Deus, obrigado, é a oportunidade que eu tenho. Vou jejuar, vou orar, vou ler Bíblia. Onde os irmãos estão, eu estou. Ô César, você vai para Cacolândia, eu estou junto. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu levanto e ando com você. Agora você que está trabalhando, que não fica: ah não, esse mês eu vou encher de hora extra, porque eu preciso pôr mais milzão no banco. Não, meu irmão, faz hora extra lá, pega esses 1.000 conto, fala: Senhor, eu vou fazer bastante hora extra, porque esse mês eu preciso abençoar umas 4, 5 famílias. Ué, ninguém vai dar pelo menos um glória a Deus, um aleluia? Senhor, hoje é segunda, tem reunião de oração na igreja. Meu chefe falou que eu posso ir embora mais cedo. Eu já vou direto lá para a igreja. Chego lá cheirando trabalho, com a minha marmitinha batendo dentro da mochila, mas não tem problema. Eu vou aproveitar, Deus, a oportunidade que eu tenho para estar com os meus irmãos. Vem, meu irmão, nem que for para deitar aqui na cadeira e dormir, mas pelo menos você está mostrando para Deus: Deus, eu quero mais do Senhor. Sai do sono. Olha para o seu irmão e fala assim: eu vou tocar o chofar na sua orelha. O som do chofar nos desperta do nosso sono, irmão. Às vezes nós passamos o dia correndo atrás. Olha o seu dia. Você corre atrás de criança que tem que levar para a escola, é trabalho, é lavar louça, é não sei o quê. E a gente fica correndo atrás de um monte de coisa. Mas o ano novo judaico, quando o shofar é tocado, sabe o que eles lembram? Cara, eu não posso deixar que essas coisas me dominem. Eu preciso ter o meu tempo. Eu preciso ter o meu tempo para me dedicar na razão da minha existência. Irmão, eu não consigo acreditar que Deus permitiu que você tivesse vivo em 2015, só para você encher de hora extra, comprar um carro, ter uma casa, vir no culto e ir embora para casa. Todo dia, mesma coisa. Aí no final de tudo, o que você fez na terra? Ah, Deus, trabalhei, paguei chapinha para a mulher, coloquei roda no meu carro, meus filhos fez faculdade. Foi isso aí a minha vida. Olha Deus, trabalhei,
Você pode deixar que eu vou passar a eternidade aqui dando uma descansada. Eu ralei na terra. Estava com 4 serviços. Ó, eu ralei. Onde está o alojamento aí? A vida é isso, irmão. A vida não é isso. Não vai pegar e falar, então aí, ó, Deus está falando, vou largar meu serviço. E tem uns também que eu conheço, aqui na nossa igreja não tem, mas eu conheço uns na igreja que são daqueles que vão ter com a formiga. Então ele só fica esperando essa palavra para cutucar a mulher e falar, tá vendo? Deus está me chamando para a obra. Eu estou ouvindo, eu estou entendendo e eu vou obedecer. Se a base que você está ouvindo é a preguiça, meu irmão, já acabei de arrancar sua máscara. Trabalhe, mas não se esqueça de Deus. Conquiste, mas não se esqueça que toda a tua conquista vem das mãos do Criador. Não fique preso nessas coisas. Não, estou trabalhando porque eu preciso comprar uma televisão de 69 polegadas. Irmão, isso não é a razão da sua existência. Não, a razão da minha existência é ter uma Ferrari. Foi sexta que nós fomos para Arujá? Sábado. Estou lá com o meu logão 94, nas ruas de Arujá. Quando eu olho da minha direita, na minha esquerda, está passando um indivíduo com a Ferrari vermelha. Não fazia nem barulho. Falei, eita Jesus, isso aí é 1 milhão e lá vai bolinha. Mas a razão da nossa existência é isso, irmão. De repente está lá, está frustrado. Tem razão de vida nenhuma. E você está comendo ovo. Mas está cheio do Espírito Santo. Falando, eu encontrei a razão da minha vida. A razão da minha vida é Jesus. Estou comendo ovo, mas estou feliz. E se Deus me der uma Ferrari, eu vou queimar a Ferrari e vou transformar em 100 carros. Deus não vai deixar eu morrer sem antes Ele me dar um carro importado para me transformar em vários carros para o povo. É o meu sonho. Meu sonho, irmão. Ter um carrão mesmo. Vou andar uma semana com ele, porque eu sou de carne e osso. Também não vou ser tão espiritual assim. Desculpa. Vou vir, vou mostrar para a igreja, olha irmãos, que Deus me deu. Depois eu vou catar, vou queimar ele. Como? Vou vender, fazer 20 carros, 30 carros, sei lá. Deus vai me dar esse gostinho. Para me aparecer não, para mostrar, meu irmão, qual é a razão da nossa existência. Mas vamos lá, eu tenho que ir para o fim. Você ainda não está acordado. Agora, irmãos, sabe quando nós vamos ouvir o som da chofar? E não vai ser o Otávio tocando, não vai ser o Aglaíus, não vai ser o Neilson, não vai ser o Luiz, não vai ser o Marcelo, não vai ser eu, não vai ser ninguém de vocês tocando chofar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16. Amém ou misericórdia? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16. A chofar que é tocada no dia do ano novo, lembram eles de uma coisa. Também é um sinal de alerta. Alerta por quê? Porque Pedro vai ter o dia do julgamento. Quando no ano novo eles ouvem a chofar tocando, param, 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 toca aí, Otávio.
Sabe de uma coisa que eles sabem? Eu preciso sair do sono, porque um dia vai ter o dia do julgamento. Eu vou ter que dar conta da minha vida para o juiz de toda a terra. Um dia lindinho, lindinho, que está aqui. Você vai estar numa sala celestial, sentado numa cadeira, diante de alguém, cujos olhos são como olhos de fogo, os pés reluzentes como latão polido, o cabelo branco como a lã, e o rosto resplandecente como o sol. E ele vai te olhar olho no olho, Simone. Vai te olhar olho no olho, Júnior. Vai olhar você olho no olho, Márcio. E vai dizer: eu quero conta de tudo aquilo que você fez com e na sua vida. Tem gente aqui que se eu chegar perto já treme só de eu chegar perto. Tem gente aqui que tem medo de mim. Você deveria ter medo da Neide, não de mim. Já teve gente que chegou para a Neide e falou assim: eu vim falar com você porque eu tenho medo do apóstolo. Ela falou: você deveria ter medo de mim, não dele. Ai, mas parece que ele é tão bravo. Tem medo de mim? Não, não tema a mim. Tema o juiz de toda a terra. Porque naquele dia você vai comparecer diante dele e não vai ter desculpa. Ah, mas é porque o apóstolo Márcio... Não tem desculpa. Ah, mas porque a igreja era longe? Não tem desculpa. Ah, mas porque eu precisava comer, trabalhar, vestir, adquirir? Não tem desculpa. Ah, mas porque... Não tem desculpa. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4,16? Diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu, com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais, e com o chofar de Deus. Os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então, nós que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens, para encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oi. Haverá um dia, e eu não sei quando, só posso dizer que está mais perto do que você imagina. Que você vai estar lá no trabalho, alguns vão estar no volante, algumas mulheres aqui vão estar lavando louça, outras vão estar trocando o seu bebê, outros vão estar dando uma roncadinha do final da tarde, outros vão estar na escola, vão estar fazendo as tarefas mais inusitadas, vão estar na feira, na praça de alimentação, alguns vão estar na igreja, alguns vão estar fazendo uma visita, alguns vão estar no hospital. Então, de repente, nós vamos ouvir isso aí. E sabe o que vai acontecer? Mortos que estão dentro do necrotério vão pular da mesa. Se na ocasião você estiver perto de um cemitério, você vai ver tampa de túmulo voando. Se você estiver dentro de um cemitério, então, você vai ver covas sendo abertas. Se você estiver no momento de um velório, você vai ver a tampa do caixão voando. E os mortos que morreram confiantes no Messias vão ressuscitar ao som da trombeta. Mas e eu? Diz a Bíblia
que nós seremos arrebatados. Mas sabe o que eu acho que vai ser gostoso? Que vai ser assim. A Bíblia diz, irmãos, que nós não vamos ser pegos desapercebidos. Os que ouvem, entendem e obedecem não vão ser pegos desapercebidos. Então logo cedo, o Igor vai acordar, vai olhar para a Patrícia e vai falar: não sei, estou sentindo um negócio gostoso aqui dentro de mim, estou sentindo que algo vai acontecer hoje. E a Patrícia vai olhar para o Igor e vai falar: eu estou sentindo a mesma coisa. E aí de repente, eles encontram com o Marcelo e com a Cristina e eles falam: eu estou sentindo um negócio tão gostoso. E o Marcelo e a Cristina falam: cara, eu também estou sentindo que algo vai acontecer. Aí você encontra com seu irmão e fala assim: irmão, eu acordei hoje numa expectativa, algo vai acontecer hoje que vai mudar, vai revolucionar nossas vidas. E aí você está fazendo aquilo, louvando a Deus, adorando ao Senhor, com um hino, e meu Deus, eu estou com alegria, eu estou sentindo que algo vai acontecer. Alguns já estão turbinando lá no volante, já dando aquelas pendidas, né? Oh. E aí daqui a pouco, escuta a trombeta. E sabe o que essa trombeta vai fazer? O som dela vai tomar toda a terra. E você só vai ter tempo de olhar para o seu irmão e falar assim: eita, meu irmão, mistério! Chegou o dia! Puf! Paulo diz: num piscar de olho, seremos arrebatados e estaremos com ele nos ares. Olha que interessante, um rabino judeu diz assim, que o toque do chofar fala para a nação de Israel o dia em que o Messias virá para implantar o seu reino que não terá fim. Irmãos, os caras não creem em Jesus, mas eles estão esperando. Eles precisam encontrar com Jesus como Salvador. Mas eles estão esperando esse Jesus Rei. Quando a chofar tocar agora no nosso meio, você precisa lembrar disso. Que isso nos fala que haverá um dia que Ele vai tocar a chofar. O próprio Senhor vai tocar a sua trombeta. E aí, meu irmão, os que estiverem mortos serão ressuscitados. E os que estiverem com Cristo só vão tempo de dar, de repente, uma simples sapateada. Eita, Jesus! E já, vai ficar sapato, carro, blusa, tablet, celular, vai ficar tudo para trás. É um piscar de olho, meu irmão. Pode ser num dia de culto como esse, que de repente você, microfone já cai aqui, e aí de repente é um piscar de olho. Aí eu olho e falo: eita, Simone, o que aconteceu? Você está de branco? Aí você vai falar: eita, seu terno está branco também. Uou. Mas também eu tenho que revelar o outro lado. Nem todos serão arrebatados. Que você não seja daqueles que vai olhar e falar: Deus, cadê o povo? Porque se for no meio de um culto, imagine, meu irmão, se o arrebatamento fosse agora. Você visse o microfone cair, minhas roupas ficar aqui. Você olhasse para a sua fileira, não tem mais ninguém.
Imagine que você olhasse num auditório como esse, ficasse só umas 5 pessoas. Você acha que desespero que não tomaria as pessoas? De saber que elas estavam tão perto da salvação, Otávio, mas não deram crédito em ouvir, entender e obedecer. Para aqueles que forem arrebatados, irmão, vai ser alegria pura. Mistério. Eu já falei, vocês vão ver um cara rodando a milhão, vai ser eu. Lá eu vou estar com o corpo glorificado, vou poder cair no chão direto. Não vai doer as costas. Eu sei de uma coisa. No céu, cara, quando eu ver uma nuvem subindo, eu vou saber que é vocês. Porque o povo barulhento, gente. Misericórdia. O povo que frita. Mas, irmãos, o som da trombeta nos fala que um dia o Messias, Jesus, voltará. Ao soar da sua voz, os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos, diz Paulo, serão arrebatados. E estaremos com Ele nos ares. Sabe o que Deus tem falado, Simone? Com todo esse chofar sendo tocado dentro da igreja. Acordem. Ouçam, entendam e obedeçam, porque eu estou voltando. Sabe por que Deus está colocando o chofar para ser tocado? Porque naquele dia, quando tocar, você vai estar na rua e vai olhar ao redor e vai falar assim: cadê o Otávio? Não estou vendo o Otávio aqui tocando. E aí você vai lembrar do som e você vai falar: eita, peraí, isso não é um som do chofar da terra? Jesus! Sabe por que Deus está fazendo um ensaio, igreja? Deus está fazendo a gente ouvir a trombeta, porque quando a trombeta celestial tocar, nós não vamos ser pegos desapercebidos, nós já estaremos conhecendo o som da sua voz. Por isso Ele está colocando a sua trombeta para tocar dentro da igreja, porque Ele quer que a igreja já esteja preparada, para quando Ele tocar, você vai falar: eita, eu conheço isso aí, Jesus! Por isso eu digo, irmão, nós somos privilegiados, por Ele estar falando coisas tão profundas, por Ele estar nos deixando alertas, Alexandre, e Ele só está pedindo para nós: obedeçam, ouçam a minha voz, entendam e obedeçam, porque eu estou voltando, eu estou chegando, e essas primeiras trombetas são só um preparo, meu irmão. Quando o rei estava chegando, sabe o que ele mandava na frente? Os trombeteiros. E sabe o que os trombeteiros faziam, Otávio? Eles iam à frente, tocando a trombeta, tocando o chofar e dizendo assim: preparai o caminho, aplanai as suas veredas, porque o rei está chegando. Preparem os seus caminhos, aplanem os vales, derrubem os montes, se preparem, porque o rei está voltando. Essa é a mensagem, meu irmão. Por isso, quanto mais próximo do fim nós chegarmos, Deus vai levantar os seus arautos, Deus vai levantar os seus trombeteiros, Deus vai levantar os seus mensageiros, que não vão ter medo de dizer: ei, Deus está falando, arruma a sua casa, arruma os seus caminhos, porque o rei está chegando. Prepara o caminho, porque o rei está chegando. Por isso, irmão, a gente fala: não, essa é a geração de João Batista. Aí acha que ser geração de João Batista é deixar a barba aquecer, comer mel e mastigar gafanhoto e andar com um casaco de pele de camelo. Não é isso não. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Sabe por que os profetas estão dizendo que essa é a geração de João Batista? Porque é a última geração antes que o rei venha.
E sabe qual é a mensagem do João Batista? Não é, ó, vem para cá que vai ter vitória para você, aleluia! A mensagem de João Batista é: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arruma sua casa, porque o rei está chegando. Está chegando aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Está chegando aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo, mas vai batizar também com fogo. Está chegando aquele que vai meter o machado na raiz. Está chegando aquele que vai fazer a limpeza da eira. Está chegando aquele que vai pegar a pá e vai fazer a separação. Quando a chofar tocar, de hoje em diante, meu irmão, nós não estamos mais indesculpáveis. Quem toca chofar agora está sabendo porque toca. Jesus está anunciando que Ele está chegando, meu irmão. E nós não podemos estar de bobeira. Ouvir, entender e obedecer. Obedecer tem um preço. Obedecer tem um preço. Obedecer tem um preço. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quer ser exaltado? Quer ser levantado por Deus? Obedeça até a morte. E Deus vai te exaltar. E Deus vai te dar um nome. E Deus vai reconhecer quem você é. Povo dessa igreja, o chofar aqui é tocado, e não é tocado porque a gente ora por Israel. Não é tocado porque os irmãos achou bonito e quis chofar. O chofar é tocado porque Deus está querendo dizer para nós: ouça, entendam e obedeçam, porque vai ter o dia do julgamento. Eu estou voltando e todos vocês terão que prestar conta para mim das vossas obras, dos seus atos, de tudo que vocês fizeram com a sua vida. Quando o chofar é tocado por 10 dias, cada judeu entende: eu preciso me arrepender. O temor entra, o tremor entra, porque eles sabem que são 10 dias em que Deus estará passando de revista, um por um. E quando chegar no 10º dia, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, Ele quer ouvir o som da chofar, o último toque. Quando finda Yom Kippur, que aquele toque do chofar é dado, é um toque mais alegre. E aí eles sabem assim: Deus perdoou os nossos pecados. Nós não precisamos, irmãos, esperar Yom Kippur. Sabe por quê? Porque Yom Kippur para nós é todo dia. O dia do perdão para nós é todo dia. O sangue e a carne de Jesus foi ministrada para nos conceder o perdão. Daqui a pouco você vai
tomar do cálice e vai comer do pão. Sabe o que isso te diz? Se você confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Sabe o que isso quer dizer? Que no dia do julgamento, eu vou poder apresentar diante dele a minha vida, temendo e tremendo, não porque eu devo alguma coisa, mas porque eu estou diante da santidade dele. Então eu vou tremer, eu vou temer, mas eu vou poder olhar ele olho no olho e falar assim: Senhor, sabe por que eu estou aqui, estou firme? Porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Igreja não é clube. Igreja não é lugar para entretenimento. Igreja é o corpo de Cristo na terra, anunciando que em breve o cabeça da igreja virá e levará quem fizer parte do corpo. Por que tomamos ceia todos os cultos? Porque nós não confiamos nas nossas obras, nós confiamos na obra dele feita na cruz. Por que a trombeta é tocada no nosso meio? Porque nós entendemos que devemos ouvir, entender e obedecer. Por que Deus está pedindo coisas para você? Porque Ele quer te levar para o caminho da obediência. Porque Ele quer que no dia que a trombeta soar, você seja arrebatado. Porque às vezes Deus é tão duro conosco, irmãos. Porque Deus permite coisas para nos quebrantar. Porque às vezes a voz de Deus ela é tão estridente. Porque Ele ama. Imagine que a pessoa que você ama muito estivesse dormindo. Ela cansou durante a madrugada numa caminhada. E ela deitou num lugar que ela achou ali que fosse confortável e adormeceu. E você fosse passando com uma lanterna e visse a pessoa que você ama deitada no trilho do trem, e o trem muito próximo de passar por cima dela, você faria qualquer coisa para acordá-la, para salvar a vida dela. Você puxaria, você daria tapa, você chacoalharia, você gritaria no ouvido, você faria qualquer coisa, porque você não quer perder aquela pessoa. Te digo, quanto mais próximo do fim nós estivermos, mais duras serão as mensagens, mais agressivo será o evangelho, mais agressivo serão os pregadores, muito mais ousados, muito mais cheios do Espírito Santo, e eles vão fazer de tudo, porque será a última trombeta tocando, meu querido, para tentar arrancar o máximo de pessoas da linha desse trem, as pessoas que estão dormindo, e o trem está muito próximo de passar por cima delas. Deus ama tanto, que Deus vai gritar no seu ouvido, Deus vai usar pessoas para te chacoalhar, se precisar te arrastar, Deus o fará, porque Ele quer você junto com Ele. Oh, eu preciso dos pecadores aqui. Preciso de 11 pecadores para distribuir a ceia. Conserte os seus caminhos, querido. A gente ouve o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio nos convencer de todo pecado. A gente sabe quando Deus está falando com a gente. A gente sabe quando Deus está dizendo, corrige isso. Talvez você não diga, mas eu não tenho força. O Espírito Santo te dará força. Mas como diz o autor de Hebreus, não endureça o seu coração no dia que você ouvir a voz do Espírito de Deus. Se você está afastado dos caminhos, não perca tempo, volte. Se o pecado tem tomado conta da sua vida, não perca tempo, abandone o pecado. Clame àquele que é misericordioso. Se você está dormindo, acorda. Porque nós não estamos brincando de igreja.
Isso não é uma reunião que a gente faz ali um socialzinho, depois vai todo mundo embora para casa cuidar das suas vidas. Não. As palavras que são ministradas são palavras de vida, mas também são palavras que podem gerar morte. Vida para aqueles que estão quebrantados e morte para aqueles que estão com a cerviz dura. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. É tempo de arrependimento. É tempo de se convertermos dos nossos maus caminhos. É tempo de encararmos os pecados que há na nossa vida de frente e renunciarmos a ele. Enquanto há tempo. Enquanto o chofar que nós estamos ouvindo está na terra. Porque haverá um dia que o chofar será tocado do céu. Eu não vou chamar você para se ajoelhar e orar, confessar. Acho que até nisso a gente está muito acostumado. Eu vou dar para você a oportunidade de meditar durante a semana. De ir para casa debaixo desse temor. De ter o seu particular com Deus no seu horário de oração e pedir para o Espírito Santo, me revela. Quais são os meus caminhos? Me mostra, me acorda do sono. Porque o Espírito Santo vai convencer você. E aí durante a semana, à medida que o Espírito Santo for falando, à medida que você for entendendo, vá obedecendo. Amém? O cristianismo precisa ser prático. Ouvir, entender e obedecer. Ouvir, entender e obedecer. Amanhã, 8 horas, nós vamos ter reunião de oração. Se você pode, é uma ótima oportunidade. 1h15, 1h20 minutos da gente poder vir, dobrar o joelho aqui e pedir para o Espírito Santo, me mostra quais os meus caminhos. No que eu preciso me arrepender. Falta de amor, falta de perdão. Cada um tem o seu ponto. Mas se você não pode estar amanhã na reunião de oração, pegue um horário na oração. A lista está ali, você pode escolher, ainda tem horários. Mas tenha esse tempo de reflexão. Medite na palavra. Busque e o Espírito Santo te revelará. Amém? Por enquanto, confie na misericórdia dele, que está na tua mão, manifestada no pão e no suco, manifestada na carne e no sangue de Jesus. Você pode dizer, obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, por falar comigo enquanto ainda há tempo. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Que ainda nos dá tempo de arrependermos dos nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque somos daqueles que fomos achados com graça diante de Ti. Para que o Senhor fale conosco antes que aquele dia nos pegue de surpresa, Senhor. Aleluia. Irmãos, nós já vamos orar encerrando, mas eu quero chamar aqui a Catiane, o Luiz e família. Nós vamos orar abençoando, porque eles vão morar lá em Interlagos. E não vai dar para estar vindo todo domingo.
mas continuam libertador, porque eles querem, porque Deus quer e porque eu também não libero. Então, se 3 testemunhas concordam, já era. Mas tem a 4ª testemunha, eles também não querem largar o libertador. Nós vamos orar abençoando a família deles. O João tem estado mais próximo deles, amém? Mas eles vão estar aqui conosco na medida do possível. E aí, quando você quiser fazer um passeio, você tem uma casa para visitar lá perto de Interlagos. Amém? Eu quero pedir para você impor suas mãos para cá. E como igreja nós vamos abençoá-los, enviá-los, para que eles possam frutificar. E que eles possam comer o fruto da vontade do Senhor. Senhor, como igreja, nós abençoamos a vida da Catiane e do Luiz. Senhor, eles vão morar em Interlagos. Ao mesmo tempo, ó Deus, que é tão perto, ao mesmo tempo também é tão longe. Não os possibilita, Deus, de estar conosco como eles têm estado, tão próximos. Mas, ó Deus, em tudo nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, e nós pedimos que a bênção do Senhor vá sobre eles. Senhor, que através da ida deles, a família do Luiz seja tocada, Senhor, pela Tua presença. Que o pai e a mãe encontrem a salvação, Senhor. Que a ida deles lá seja a ida do reino do Senhor. Senhor, que eles possam também tocar outras vidas lá. Senhor, nós cobrimos agora a vida deles com o sangue de Jesus. Cobrimos, Senhor, essa família. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito guarde e os fortaleça lá. Como igreja, Senhor, nós os abençoamos e os enviamos, Deus. Usa, Senhor. Fortalece-os em nome de Jesus. Que eles estejam lá cheios da unção e da graça do Senhor. Senhor, nós queremos também Te agradecer por essa noite tão cheia de temor e tremor. Sabemos que ainda não estamos totalmente acordados. Sabemos, ó Deus, que não entendemos todas as coisas. Sabemos, ó Deus, que está muito difícil sair de um sistema tão corrompido. Mas nós clamamos, Deus, continua a tocar a trombeta no nosso meio. Não nos deixa, ó Deus, se perder com os que se perdem, ó Deus. Acha em nós um coração disposto a ouvir, entender e obedecer. Cobre agora este povo com um espírito de quebrantamento. Senhor, que durante a semana cada um reflita os seus caminhos. Que o Senhor encontre corações amolecidos pela água da Tua palavra e pela unção do Teu Espírito. Que ninguém esteja sendo encontrado durante a semana com a cerviz dura, que não possa se arrepender dos seus maus caminhos. Senhor, guarda este povo durante essa semana, nesse tempo de confissão. Senhor, nós colocamos também a vida da Rafaela diante do Senhor. Toca com cura e repreende, ó Deus, toda bronquite em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos ao Senhor. Faz uma obra poderosa. Senhor, hoje a igreja, ela se tornou um clube, se tornou um lugar onde as pessoas vão como se fossem no shopping, mas o negócio é muito mais sério, ó Deus. Aqui são palavras que falam da eternidade. E nós não queremos perder, ó Deus, o temor e o tremor diante da Tua voz. Fala conosco, ó Deus, encontre em nós o coração de Samuel, que disse, fala que o Teu servo ouve, ó Deus. Senhor, nós Te louvamos por essa noite. Renova, ó Deus, fortalece o Teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que nunca falte a voz do Senhor no teu ouvido. Que nunca falte entendimento a você. E que nunca falte um coração disposto a obedecer. Que o Senhor te encha de paz. Em nome de Jesus. Amém.